Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu vou fazer o vídeo que eu já havia prometido na semana passada, que é um reagindo ao vídeo Revolução Permanente ou Socialismo em Só País, 80 anos de uma falsa polêmica, ok? Feito pelo Jones Manuel no seu canal no YouTube. Esse vídeo ele apareceu para mim nas indicações do YouTube na última semana. Eu até confesso que eu achei o título razoável. Uma coisa que eu tentei mostrar no vídeo que eu já lancei na última semana, que eu vou colocar aqui na descrição, é que essa polêmica posta nesses termos, Revolução Permanente versus Socialismo Só País, de fato é uma polêmica, no mínimo, não muito correta. E que a polêmica correta é Socialismo Só País e internacionalismo. Então eu já fiz um vídeo sobre isso, vou tentar não repetir o conteúdo que já está nesse vídeo, vai estar linkado aqui na descrição. Então, quem ainda não viu, eu sugiro, eu recomendo que dê uma passada por esse vídeo antes de acompanhar esse reagindo. Queria deixar claro duas coisas de antemão. Primeiro, o meu objetivo, o que me motivou a fazer esse reagindo, não é tanto ficar aqui dizendo o que ele falou factualmente, historicamente, de certo ou de errado. Evidentemente eu vou ter que fazer isso ao comentar o vídeo, mas não é essa a motivação. A motivação, na verdade, foi outra. É porque ele se coloca no vídeo dele como se ele fosse uma figura, digamos assim, aqui não é nem um trotskista, nem um stalinista, né? Então uma figura aqui isenta, que está por cima dessas polêmicas, analisando ali imparcialmente o que aconteceu. Quando, na verdade, todo o discurso que ele constrói não é em sentido algum esse, ok? Como eu vou procurar mostrar, uma posição clara, delimitada, um sentido claro em relação aos eventos históricos, né? No meu caso, que acompanha o canal, já sabe que eu, hipótese alguma, tento passar esse cenário, que eu sou um trotskista, eu sou anti-stalinista até o último fio do meu cabelo. Evidentemente, eu acredito que essa posição minha, ela condiz com a realidade e com os objetivos históricos do marxismo, mas todo mundo que assiste o meu canal sabe que está escutando uma pessoa que é anti-stalinista e é trotskista, ok? Que é o meu caso. Então, o que eu resolvi fazer esse reagindo para mostrar que nesse caso também se tem uma posição clara e se procura construir a caracterização dos personagens históricos, dos acontecimentos históricos, das concepções que balizam essas intervenções, também em meio a uma tomada de posição muito clara. Então, essa é a motivação, primeiro aspecto. Segundo, eu já vi o vídeo, ok? Evidentemente, eu sei que várias pessoas fazem reactions, reagindo aí na internet, falam, vamos ver aqui pela primeira vez. Eu não sei se de fato é verdade ou não, mas do meu caso isso vai acontecer muito pouco, porque só depois de eu assistir um vídeo é que eu posso ter a motivação ou não para fazer um reagindo a ele, né? Já fiz vários outros vídeos de polêmica aqui no canal, quase sempre mostrando os equívocos que estão por trás daquilo que as pessoas falam, tanto do ponto de vista factual como histórico, mas como vocês já devem ver pelo canal, o objetivo nunca é ficar aqui numa disputa de quem sabe mais, quem sabe menos, que seria absolutamente patético, né? Então fazer um reagindo que não tem um motivo maior do que simplesmente avaliar essa ou aquela frase isolada que foi dita, na minha opinião, não tem sentido algum. Então, os outros vídeos que eu faço aqui, na maioria dos casos eu peguei autores de direita e procuro mostrar, né, dentro da visão que eles tentam, da caricatura que você tenta construir do marxismo, mostrar como eles falseiam os acontecimentos ou os julgam diante de critérios, no mínimo, bastante questionáveis, né? Então, aqui é o caso também, ok? Deixando muito claro, porque eu vejo às vezes as pessoas dizendo isso várias vezes quando se tem debates e polêmicas entre figuras que são ligadas, no sentido amplo, ao movimento de esquerda. Estamos diante do bolsonarismo, de ameaças fascistas aqui e ali, e as pessoas estão se debatendo e polemizando entre si, no seio do marxismo, no seio da esquerda e etc. Que evidentemente é uma bobagem. Para você unir para lutar contra o inimigo comum, não quer dizer que você tem que apagar as diferenças que existem entre vocês, né? Veja que na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques passaram o processo inteiro fazendo críticas a ferro e fogo
ao governo provisório, onde estavam os mencheviques, os socialistas revolucionários de esquerda, e foram os primeiros em sair em defesa do governo provisório quando teve o golpe de Kornilov, que se propunha a fazer uma espécie de restauração autocrática na Rússia, né? Isso não impediu, pelo contrário. Então você fazer unidades de ação em comum, não impede que você tenha clareza das diferenças de programa, de objetivo, de finalidade que existe entre as correntes. Pelo contrário, né? Até porque é sempre quando as organizações ligadas à esquerda, aos trabalhadores, aos movimentos sociais cometem os erros mais brutais que a direita cresce mais. Então, o crescimento de setores conservadores, de direita, apenas eleva a necessidade de que esses debates sejam feitos da maneira mais consistente e possível. Então, vamos ao vídeo. Os elementos prévios que eu tinha a dizer são esses. Vamos então ao vídeo e aos comentários. Eu vou deixar para desenvolver todos os temas no curso do vídeo. Um detalhe. Vocês vão ver que tem problemas factuais e tudo quase que a cada frase. Então eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, fazer comentários mais pequenos ao longo, parando e fazendo comentários mais pequenos. E quando o raciocínio se fechar, fazer um pouco mais longo. Então esse é o método que eu me propus. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver. Vamos lá. Então, socialismo só país e revolução permanente. 80 anos de uma falsa polêmica. Outra questão muito importante, que é muito mal compreendida nos debates, e aí, eu vou até levantar agora. Pode levantar, cameraman, tá de boa? Não tem problema não? Veja, essa questão do socialismo em um só país. Por que eu digo que é muito mal entendida? Marx e Engels, quando eles pensavam a revolução, eles tinham fundamentalmente na sua mente 2 episódios históricos. Revolução Francesa, que foi um processo revolucionário que começou na França, só que imediatamente tomou uma dimensão europeia com a invasão das potências reacionárias em aliança com a Inglaterra. E aí a França jacobina saiu exportando a Revolução Francesa mundo Europa afora. E aí foi uma disputa entre guerras de resistência nacional, guerras de exportação da Revolução. Então, foi um palco europeu. A Revolução Francesa, que começou na França, tinha um patos universalista muito grande e terminou como um conflito gigantesco a nível de Europa. Márcio? Não necessariamente, né? Na verdade, a Revolução Francesa, ela foi vista muito mais, eu vou explicar por que surge essa confusão, e vocês vão ver que isso vai estar relacionado ao raciocínio que ele está construindo. Como se a visão internacionalista de Marx tivesse que ver com a percepção limitada à luz dos eventos que tinham acontecido até então. Mas só uma breve ponderação. Durante quase todo o século XIX, a Revolução Francesa era conhecida, patriotismo era praticamente sinônimo de Revolução Francesa. Patriotismo, ok? Porque a Revolução Francesa era uma declaração de guerra contra o universalismo da Igreja Católica. Então, ela acontece como um problema francês, ainda que baseado em certas concepções humanistas e tudo mais, que tinha reverberação para além disso, mas o local em que aquilo era aplicado era o local do Estado e nação. A tal ponto que quando se tem as guerras de invasão à França, a palavra de ordem era pátria em perigo, né? Curioso que os termos normalmente ligados ao nacionalismo, patriotismo, até a Guerra Franco-Prussiana, eram considerados bandeira dos movimentos, por assim dizer, de esquerda, para usar uma terminologia mais recente, ok? Então, o local, eles foram europeus na medida em que eles influenciaram outros países e que se espalharam por outros países da Europa. Mas o local onde cada disputa se dava era uma nação, um país. Ainda que, depois dos jacobinos, Napoleão tenha aí sim tentado expandir, aí sim, baseado no certo universalismo, expandiu o que era o processo francês para o conjunto da Europa, mas isso não era nem de longe a origem e os primeiros anos da Revolução Francesa. A Primavera dos Povos de 48 também foi um processo que foi essencialmente europeu, continental, com grandes acontecimentos políticos na Itália, na Hungria, nos reinos alemães, que a Alemanha ainda não estava formada, na França, com as jornadas de junho de 1848. Então foi também uma dimensão europeia, com levantes na Polônia pela independência nacional, levantes na Hungria e por aí vai.
Então, quando Marx e Engels pensavam a revolução socialista, e nisso meus amigos trotskistas estão corretíssimos, eles pensavam um processo de revolução permanente a nível europeu, a Europa como centro do capitalismo, consequentemente a revolução socialista na Europa ia desencadear o processo de crise e fim do capitalismo a nível mundial, já que, por exemplo, com a Revolução Europeia, as colônias seriam libertadas e supostamente caminhariam para o socialismo. Nossa, várias coisas. Eu já tinha visto o vídeo, mas eu devia até ter parado antes, mas não tem problema não, vamos por partes. Em primeiro lugar, a Revolução de 48 e 49 na Europa, ela é europeia nesse sentido, que ela se expande por vários países. Mas cada país tinha demandas locais. E a questão nacional aí, foi absolutamente central nesse movimento, em todo o movimento, ok? Só para vocês terem ideia, entrou as nacionalidades do Império Austro-Húngaro lutando por independência nacional, as nacionalidades do leste europeu, várias nacionalidades do leste europeu lutando por independência nacional. Uma das principais bandeiras da Itália e da Alemanha era a unificação. Na França, que ela adquiriu uma conotação mais de mudança de regime político, de liberdades democráticas e etc. Surge na Itália e todos os processos foram nacionais. Foi europeu porque isso se expande pela Europa inteira, mas todos que lutavam sabiam que estavam lutando em um país, em defesa de Assembleia Constituinte, em defesa de direitos, de reivindicações XYZ, reivindicações nacionais, ok? Então, primeiro aspecto. Segundo, que ele comenta, vou até voltar um pouquinho aqui, Europa ia desencadear o processo de crise e fim do capitalismo a nível mundial, já que, por exemplo, com a Revolução Europeia, as colônias seriam libertadas e supostamente caminhariam para o socialismo. Não, isso não existe nem Marx, nem Engels, em lugar algum, ok? Eles identificavam, evidentemente, a Europa como sendo o centro do processo revolucionário da época, por ser os países em que o capitalismo estava mais fortemente desenvolvido, e, evidentemente, que todos sabem que a visão de transformação da sociedade do Marx pressupõe o grande desenvolvimento da capacidade produtiva que o capitalismo permite, mas isso não permite dizer que eles entendiam como isso se expandindo automaticamente pelas colônias. Vou dar até um exemplo. Em 59, portanto, depois de 48 e antes da Comuna, Marx escreve uma carta para Friedrich Engels, onde ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu não tenho a menor dúvida de que na Europa a tarefa que está colocada hoje é imediatamente socialista, na Europa. Agora, a dúvida que eu tenho, diz Marx, é que se essa revolução socialista se triunfar na Europa, não seria sufocada por uma série de outros países do mundo cujo movimento do capitalismo ainda é ascendente. E nessa carta, Marx comenta particularmente China e Estados Unidos, né? E Marx não responde a pergunta, ele não sabe a resposta. Ok? Então, e veja como é curioso, Marx, quando atua ativamente nas revoluções de 48 e 49, ele dizia que todo aquele processo seria como uma tempestade em copo d'água se não chegasse no país que era o pulmão do capitalismo da época, o grande centro de concentração e produção do mundo, que era a Inglaterra. Seria como uma tempestade em copo d'água, e ela não chegou na Inglaterra. Então, se o internacionalismo de Marx, que não é a revolução permanente, no sentido do Trotsky, tivesse baseado nesses eventos, provavelmente ele teria chegado à conclusão de que não teria jeito de ter internacionalismo coisíssima nenhuma. Só que não. Se a gente pegar os princípios ao comunismo, escrito por Engels, que Marx utilizou para escrever o Manifesto Comunista, se pegarmos a mensagem ao Comitê Central de 1850, se pegarmos as atas e estatutos da Liga dos Comunistas, os atas e estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores, como inúmeros outros documentos, o internacionalismo sempre se baseou numa necessidade em função das características do próprio capital, que é, por natureza, mundial universal. Mais ainda, esse teria sido, por um lado, um dos grandes avanços que o capitalismo teria propiciado, porque o socialismo também beberia nessa fonte desse intercâmbio mundial de trabalho, de riqueza e de produtos. O que no capital é feito de forma distorcida, pela mercadoria, pelo valor, pela acumulação de capital, permitiria uma sociedade socialista estabelecida a nível mundial, mas que beberia nessa fonte desse intercâmbio entre as capacidades, entre o trabalho, entre as riquezas humanas em todo o mundo. Então, o internacionalismo não surgiu como uma dedução do fato de que uma revolução como a francesa, e como 48, que começa na Itália, de passagem, que se expande depois por França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Russo e tudo mais, não se baseia na premissa de que a experiência mostrou que as revoluções se espalhavam. Não, se baseia numa necessidade objetiva pelas características internas do próprio capital. É assim que está escrito em todos os momentos em que
essa tarefa da revolução atingir um escopo mundial, ela foi desenvolvida por Marx ao longo de toda a sua obra. Então, quando Marx e Engels estão pensando na revolução, eles estão pensando dentro desses dois modelos. Massa? E aí é importante considerar que nessa época a própria formação do sistema interestatal era muito frouxo. Então você ainda tinha, por exemplo, elementos de soberania que não eram territoriais, eram por coroa. Então, a coroa Habsburgo tinha vários territórios em estados e regiões diferentes da Europa em que o elemento de soberania não era por Estado-nação, mas era pela coroa, pela Casa Real que dirigia. Assim como não estava formado ainda o Estado italiano, não estava formado ainda o Estado alemão, grande parte dos países do leste europeu também não tinham nações formadas, eram dominadas pelo czarismo, a Polônia não tinha uma nação formada, era dominada pela Rússia, e por aí vai. Ou seja, o peso das reivindicações nacionais na época de Marx e de Engels era ainda maior do que hoje. Ok? Veja que o internacionalismo se baseia em negar os problemas nacionais dos diversos tipos. Era ainda maior. Ok? Justamente porque reivindicações como de independência nacional, que existe até hoje em vários lugares, mas era muito mais ampla naquela época, de unidade nacional, como era o caso da Itália, da Alemanha, ou seja, as questões que envolviam a independência, a Constituição e mesmo as liberdades que envolviam a questão do Estado-nação eram fortíssimas na época do Marx. O século XIX é o século dos nacionalismos, não tenhamos a menor dúvida disso. Quando vem a Comuna de Paris, é o primeiro elemento importante. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa de tomada do poder pela classe trabalhadora e a gente tem um elemento que às vezes a gente esquece. A classe trabalhadora de Paris tomou o poder. Primeira tentativa de tomada de poder foi na França, em 48. Inclusive, alguns falam que foi o levante proletário mais puro, que inclusive fracassou por isso, porque não conseguiu trazer para si as outras camadas da sociedade. Né? Foi a segunda revolução que ocorreu em 48 na França, depois da que derrubou Luiz Filipe. Então, foi derrotado. Né? Foi uma guerra de trincheiras que foi derrotada e terminou aí com alguns milhares de mortos. Mas a Comuna de Paris foi a primeira que obteve uma vitória, ainda que muito temporária. Mas chama atenção. O que eu queria chamar a atenção aqui? Veja que ele está construindo uma imagem, claramente no sentido de dizer que o internacionalismo que caracteriza a obra de Marx, ele não nega, ele está relacionado a uma experiência histórica restrita, que teria sido a Revolução Francesa e as revoluções de 48 e 49, mas para fazer isso, mesmo nesse caso, ele além de não comentar o fato de que o internacionalismo Marx nunca fundamentou em texto nenhum, nessa ou naquela experiência histórica particular, mas na característica universal do próprio capital, além de desconsiderar isso, ele evidentemente coloca essas revoluções como sendo o palco europeu e desconsiderando que os processos se desenvolviam na esfera nacional e tendo em vista uma série de questões absolutamente específicas de cada uma dessas nações, ainda que um processo tenha alimentado o outro de maneira a se desenvolver uma série de processos revolucionários à escala europeia. Poder e só. A classe trabalhadora na Inglaterra não tomou o poder porque viu a classe trabalhadora de Paris tomando o poder. A classe trabalhadora da Bélgica, que também tem um nível de desenvolvimento capitalista importante, não tomou o poder. A classe trabalhadora da Holanda também não tomou o poder. Foi a primeira vez que se manifestou uma revolução, e foi a primeira vez que se manifestou uma revolução à dimensão nacional e não europeia. E digo mais, com a centralidade importante da questão nacional. Porque o motivo da revolução de imediato de desencadeamento foi que a burguesia francesa provoca uma guerra com Bismarck para impedir o processo de fortalecimento do Estado alemão, começa a apanhar na guerra, em vez de levar a guerra até o final, deserda, com medo da ameaça operária, e o próprio Marx, se vocês lerem com atenção a Guerra Civil na França, o Marx ele acusa a burguesia francesa de covardia, dando a entender, portanto, que essa burguesia poderia ter uma atitude diferente para proteger a sua nação. Várias coisas a serem comentadas. É claro que todos os processos têm a sua especificidade, nenhum deles é idêntico ao outro, isso aí é absolutamente evidente. Nesse sentido, a Comuna de Paris ela tem como ponto de partida uma guerra, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Isso é verdade, agora não por uma questão nacional, porque a questão nacional perpassa todos esses eventos anteriores. Primeiro,
O que Jones Manuel chama de questão nacional? Porque, veja, questão nacional pode ser a luta pela unidade nacional, como era o caso da Itália e da Alemanha, ou seja, a unificação de uma série de países que se reconhecem como participando de uma mesma nacionalidade, mas estão separados. Pode ser a luta pela independência nacional. É o caso em que de maneira mais clássica se utilizou esse termo. Por exemplo, as nacionalidades dominadas pelo Império Russo, pelo Império Austro-Húngaro, como hoje a gente ainda tem casos, é o caso, por exemplo, da Espanha, com bascos, catalães, etc. Então, a luta pela independência nacional. Pode ser a luta pela livre expressão linguística e cultural de um dado povo. Muitas vezes ela não assume o caráter de independência, mas de livre expressão cultural e linguística de uma dada nacionalidade dentro de um outro estado. Pode ser uma luta por especificidades nacionais, não necessariamente questões envolvendo etnias e nacionalidades. Então, um país que é atrasado e quer se desenvolver, que quer superar atrasos crônicos que ele herdou historicamente. Então, pode ser superação de especificidades e de atrasos nacionais, e pode ser também uma luta nacional do ponto de vista de uma dominação imperialista, ou pelo menos de ascender do ponto de vista de uma hierarquia imperialista. Veja que ele utiliza o termo questão nacional sem especificar muito bem do que ele está falando. Mas aí a psicologia que está por trás também é clara. É porque ele está falando, olha, tá vendo? Começa a surgir agora a questão nacional. Então, perde a questão internacional. Né? Como se o fato de que as revoluções surgissem no interior da nação e tivessem que levar em conta uma série de especificidades nacionais dos mais diversos tipos, isso impedisse o fato dela ser vinculada a um processo internacional por meio de uma classe que não se caracteriza pela sua especificidade nacional, mas pelo vínculo que ela tem com o capital, que é universal. Então veja que defender um programa internacionalista não significa, em nenhuma hipótese, negar as especificidades nacionais. Percebam que Marx, por exemplo, nos anos 40, uma das bandeiras que ele levanta é a independência da Polônia, em meio às revoluções de 48 e 49. No final da vida da Irlanda, eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, acho que é o vídeo sobre a opressão da mulher, se não me engano. Marx chega a falar o seguinte: para que exista unidade na classe operária na Inglaterra, que estava cheio de imigrantes irlandeses, tinha que ter independência nacional da Irlanda, para evitar a opressão que os irlandeses sofriam, com salários mais rebaixados que os ingleses, e a divisão da classe trabalhadora entre ingleses e irlandeses. Vai falar a mesma coisa dos Estados Unidos com relação aos trabalhadores escravos e por aí vai. Então, contemplar as diversas especificidades nacionais, que não é uma especificidade desse período, não significa, em hipótese alguma, negar o internacionalismo. Mas, para não perdermos o fio da meada, voltar um pouquinho aqui, um comentário curioso. Com medo da ameaça operária, e o próprio Marx, se vocês lerem com atenção a Guerra Civil na França, o Marx ele acusa a burguesia francesa de covardia, dando a entender, portanto, que essa burguesia poderia ter uma atitude diferente para proteger a sua nação. Observe, não dá a entender isso não. Ou se dá a entender, não é a única interpretação possível, ou pelo menos é uma interpretação bastante ruim. Porque Marx acusa as burguesias francesas e alemã de covardia desde os anos 40. E a razão disso era muito clara, porque não adianta ele ter chegado à caracterização de que aquelas burguesias da Alemanha, da França, quando o proletariado surge como classe independente, que é uma caracterização que o Marx faz, ela passa a temer mais o proletariado do que querer combater a aristocracia. Então, ela passa a exercer fundamentalmente o papel contra-revolucionário. Mas não adianta ele ter essa caracterização se a maioria das pessoas não tem. Então, qual que é a melhor maneira de você desnudar os limites históricos da burguesia constituídos naquela época? Você fazer denúncia, você fazer exigências a ela. Em 48 e 49, isso aqui são só os artigos de Marx, ok? Faço a recomendação para vocês aqui. Nova Gazeta Renana, tem só os artigos de Marx, já bastante surrado. Praticamente todo o livro são acusações de covardia e denúncia dos limites da Revolução Burguesa que se instaurou na Alemanha em 48. Detalhe, o peso da questão nacional em 48 e 49 era tão grande que, nesse período, Engels ficou que colaborava no mesmo jornal que Marx, que era um órgão revolucionário durante o processo, ele ficou para escrever unicamente sobre esse tema, unicamente sobre a disputa das nacionalidades. Okay? Tem vários estudos sobre esse tema, tem um livro do Roman Rosdolsky, autor clássico,
que examina, inclusive, criticamente as posições do Engels nesse momento. Mas para vocês terem ideia do tamanho da envergadura do peso das questões nacionais em 48 e 49. Mais ainda, o Jornal de Marx, a Nova Gazeta Renana, que chegou a ser o segundo de maior circulação em todo o território alemão, que na época era dividido em mais de 35 unidades separadas. O único financiamento de peso que Marx recebeu durante o período que ele editou esse jornal foi de um polonês, porque era o único jornal que defendia na Alemanha a independência da Polônia. Ok? Então, em hipótese alguma, o fato de ele ter acusado a burguesia de covardia significa que o Marx acreditava que a burguesia poderia ter ido mais longe. Significa que abstratamente a burguesia poderia ter ido mais longe. E ele estava denunciando diante do público que estava lendo, ok, o real caráter da burguesia francesa durante o processo. Vamos lá. Essa faz de você acusar a burguesia de covardia, parte do pressuposto que era possível outro comportamento. De tal sorte que a Revolução, a Comuna de Paris, foi derrotada e na Guerra Civil na França, quando Marx e Engels estão analisando os motivos da derrota da Comuna, podem ler quando chegar em casa, não tem momento nenhum. A Comuna foi derrotada porque o proletariado da Europa não se levantou e a Revolução é mundial. Morreu a história. Não. Marx e Engels... Isso não existiu em lugar nenhum, em autor significativo nenhum, em momento nenhum. Né? Uma coisa que a questão que o internacionalismo coloca é que uma vez vitoriosa uma revolução nacional, ela precisa cedo ou tarde da expansão da revolução se ela quiser sobreviver. Mas não diz que uma revolução nacional, para ela sobreviver, para ela vencer, tem que ter a revolução internacional. É até uma coisa meio absurda, né? Que não encaixa muito, porque se uma revolução, para acontecer, ela depende que as outras aconteçam, as outras também vão depender das demais. Então, é impossível no final das contas. Então, é evidente que a crítica, se vocês pegarem as críticas de Marx, de Trotsky, vários processos revolucionários fracassados, a crítica são a ação dos seus agentes internos. Isso não tem nada a ver com a defesa de que uma vez essa revolução vitoriosa, ela pode se consolidar e sobreviver ao longo do tempo, indefinidamente, exceto se tiver intervenção imperialista como país socialista. Veja que são coisas radicalmente diferentes. Veja todo o raciocínio que ele está construindo. Veja se trata de apresentar a posição dos dois autores sem ter de maneira isenta, sem ser nem um trotskista nem um stalinista. Marx ele analisa a derrota da Comuna de Paris a partir das ações dos próprios comunards. Claro. E aí ele debate como os comunards não tomaram o Banco da França, como usaram um pouco a repressão, erros de estratégia militar. Oi? No Marchou sobre Versalhes, né? No Marchou sobre Versalhes e por aí vai. Então veja, foi uma revolução socialista nacional, começou a nível nacional, e que foi derrotada por razões nacionais, ainda que a dimensão geopolítica tenha uma função sempre que não pode ser descartada. Veja como ele se contradiz. Ele fala que a impressão que Marx tinha antes da Comuna, baseado nas revoluções europeias, francesas de 48 e 49, que Marx era internacionalista ferro e fogo baseado nesses eventos históricos que ele tinha conhecimento. Agora veja, no manifesto, Marx deixa claríssimo que toda revolução começa e toma o poder na esfera nacional. Os trabalhadores, diz Marx no manifesto, têm que acertar primeiro as suas contas com sua própria burguesia. É evidente. Lenin, em 1914 ou 15, se não me falha a memória, ele lança um texto que é sobre a palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, em que Lenin diz que a Rússia não se poderia construir o socialismo, se poderia tomar o poder político, instalar a ditadura do proletariado, porque aí da Rússia ia se começar a Revolução Europeia, e Lenin, nesse momento, tinha um modelo parecido com Marx e Engels em 1848, que da Revolução Europeia, como centro ainda do capitalismo, desencadeia a Revolução Proletária pelo mundo. Então Lenin ainda não concebia a ideia de construir o socialismo na Rússia. Então ele faz uma separação entre tomar o poder, derrubar o czar, instaurar uma ditadura do proletariado, mas que ainda não é socialismo. Tem duas confusões de morte nessa frase. Primeiro, esse texto do Lenin ele é pequenininho, vocês podem procurar aí na internet, deve ter 2, 3 páginas, não fala nada disso sobre a Rússia, mas ele deve estar confundindo com outros textos do Lenin do período que vão mais ou menos nessa direção. A questão é outra,
ok? Lenin, até 1917, ele não acreditava que era possível uma revolução socialista na Rússia em função do atraso russo. Então ele defendia uma revolução russa que nem é ditadura do proletariado, como ele coloca, ele denominava de ditadura democrática do proletariado e do campesinato. A visão do Lenin era: a burguesia russa não é capaz e nem tem interesse em fazer uma revolução. Então, como também não é possível uma revolução socialista em função do atraso, então tem que ser o proletariado em aliança, uma coalizão proletariado-campesinato, que vão estabelecer uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato, e essa revolução pode avançar no sentido do socialismo se a europeia acontecer. Mas isso não tem nada que ver com adesão ou não de teoria do socialismo no seu país, que não é o que ele está falando, mas tem que ver com o quê? Com o atraso russo e a impossibilidade de fazer uma revolução socialista na Rússia devido ao seu atraso. Mas essa não seria a posição de Lenin, por exemplo, para a Alemanha. Quem defendia uma revolução socialista na Rússia era o Trotsky, com a sua teoria da revolução permanente, que dizia a respeito exatamente esse aspecto. Na ausência de uma burguesia capaz de levar essa tarefa adiante, somente o proletariado pode assumir até mesmo aquelas reivindicações que poderiam ser cumpridas no escopo de um governo burguês e de uma sociedade capitalista. Quem defendia isso era o Trotsky. E isso é a revolução permanente, que é muito mais específica que o internacionalismo. Então, esse é o primeiro aspecto. Ele está citando esse texto, porque nesse texto Lenin fala assim: não podemos descartar a revolução em um só país. Mas o que o Lenin está falando ali? A discussão é o seguinte: estava no debate de lançar ou não uma palavra de ordem Estados Unidos da Europa. Lenin fala que essa palavra tinha um problema, porque não se podia descartar que uma revolução fosse vitoriosa no interior de um só país, ok? E se lançasse essa palavra de ordem, você abriria mão dessa possibilidade já na largada, e evidentemente o socialismo pode vencer em um dado momento, em um país ou em um grupo de países. O que Lenin não diz é que essa revolução ela vai sobreviver ao longo do tempo se ela não se expandir, ok? Então, duas confusões aí no processo. A primeira delas é que essa visão do Lenin está relacionada a ter ou não socialismo na Rússia, está relacionado à visão específica dele da Revolução Russa. Muito conhecido esse debate. A segunda questão é que o termo socialismo no seu país, aí no sentido mais ou menos que ele comenta, está relacionado à tomada do poder. Que vai ser o início de uma revolução europeia para aí sim colocar em questão o socialismo. E isso é muito importante, porque muitos seguidores do Stalin distorcem a opinião do Lenin. Falam que nesse texto, sobre a palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, Lenin defende o socialismo no seu país. Isso é mentira. Não tem nada de construir o socialismo no seu país na Rússia. Tem que tomar o poder, não imediatamente construir o socialismo. Pois bem, como... Chamando a atenção, veja, é aí que ele começa a comentar tudo isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Ele faz esses comentários, como o absurdo da interpretação desse trecho do Lenin, para passar a impressão de que ele é um cara que está ali por cima, né, acompanhando todas essas coisas, não é um trotskista, não é um stalinista. Veja o que ele vai fazer na sequência com a posição do Trotsky. Como muitos de vocês sabem, quando acontece a Revolução Russa, a expectativa imediata era que isso desencadeasse a Revolução Europeia. Desencadeou uma onda revolucionária, porque toda revolução tem como efeito ou mundial ou mais continental, local, o desencadeamento de energias revolucionárias muito importantes. Só que a revolução... 48 foi isso. 48, 49 foi isso. Uma revolução tende a desencadear energias revolucionárias em outros lugares. Óbvio que esse processo pode ser mais amplo, mais restrito, a depender das características específicas. Mas as revoluções que Marx viu, da francesa e de 48 e 49, ela era europeia apenas no sentido de que processos nacionais desencadearam processos mais amplos. Então veja que isso aí contradiz a caracterização que ele diz lá atrás a respeito das revoluções que teria levado Marx unilateralmente a elaborar sua teoria universal internacionalista. A Revolução Europeia foi derrotada. Foi derrotada na Itália, o levante dos conselhos de fábrica de Turim, foi derrotado na Alemanha, inclusive com um papel fundamental da social-democracia, que matou Rosa, Karl Liebknecht, Nash, tantos outros revolucionários. Foi derrotada na Hungria, com a Comuna Húngara, dirigida pelo Bela Kun, com participação do Lukács, que era ministro da Educação, comissariado do povo para Educação e Cultura, era um bagulho assim e tal. Quando essa Revolução Europeia é derrotada, se coloca um dilema para os bolcheviques, né? O que fazer? Vamos devolver o poder para o czar? Não pode, né? E aí se desenvolve basicamente três tendências dentro do partido. Uma tendência é expressa pelo Trotsky,
que era a tendência de um militarismo vermelho, de exportar a revolução na base das armas. E aí, quando se fala isso, alguns companheiros trotistas ficam meio nervosos e tal. Isso está, por exemplo, no livro do Thomas Krauss, Reconstruindo Lênin, que é um livro que, inclusive, foi publicado no Brasil pela Boitempo por recomendação do Valério Arcari, que ninguém duvida que é trotskista, né? Então tá lá, por exemplo, o Thomas Krauss debatendo a questão da Revolução Internacional. O Trotsky, por exemplo, lançou um manifesto no final de 19, que o Trotsky defendia pegar o Exército Vermelho e apoiar a Revolução Hindu na Índia. Sair da Rússia, ir lá para a Índia e ajudar a fazer a Revolução. O detalhe é que não tinha Revolução Hindu nenhuma, né? Sem falar na dimensão logística do problema de, enfim, pegar um exército da Rússia e ir para a Índia. O Bukharin... Veja como ele chama atenção, mal intencionado. Ok? Quero deixar muito claro aqui. Eu estou dizendo mal intencionado. Acompanhe só. Segundo ele, a posição do Trotsky durante o período da Guerra Civil, pós-Revolução Russa, era o militarismo vermelho. De onde ele tira esse nome? E vocês já vão ver o livro e a citação que ele fala. Ok? Ver se há possibilidade. Se pode ser só um mal entendido. Pensem vocês mesmos. Esse termo militarismo revolucionário foi tirado de outra coisa. O que acontece? Quando acaba a Guerra Civil, a Rússia estava em frangalhos, literalmente. Pra você ter ideia, Petrogrado, que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, tinha virado pouco mais de centenas de milhares. 200, 300 mil. Um caos completo, morte por fome, catástrofe em função da Guerra Civil. E o maior contingente da população urbana estava no exército. Então Trotsky defende, naquele momento, o que ficou conhecido como militarização do trabalho. Ele defende que aqueles 5 milhões de soldados do Exército Vermelho, no período imediatamente após a Guerra Civil, entrassem num processo ainda sob um escopo militar de reconstrução do país, inclusive das suas bases urbanas e industriais. Essa proposta foi derrotada no Congresso do Partido Bolchevique pela posição do Lenin, que era outra. Tinha 3 propostas. É um debate também que tem muita bibliografia a respeito. Então, a militarização, que muitos chamavam de militarismo vermelho, tem a ver com isso, que não tem nada que ver com a postura frente à Revolução Internacional. E para comprovar essa sua tese, que é completamente falsa, que Trotsky nunca defendeu essa militarização, aí para dar um pouco de senso de autoridade, ele fala assim, não, isso aí pode ser comprovado no livro do Thomas Krauss, que é uma biografia reconstruindo Lenin, e tanto que essa biografia tem autoridade que quem recomendou a sua publicação no Brasil foi um trotskista, foi o Valério Arcari, ok? E a biografia teria lá, supostamente, essa proposta militarista do Trotsky. Seria uma coisa absolutamente doida, né? Para pensar. Qual que era a linha do Trotsky da Revolução Internacional após a Revolução Russa? Era pegar o Exército Vermelho e levar para a Índia. Isso é tranquilamente doido. Quando eu ouvi isso, eu conheço, né? Já li o livro do Thomas Krauss. Em termos de concepção, tem várias diferenças, mas é um bom livro, uma boa biografia, eu sugiro. Ele tem uma visão que ele não entende a ênfase que se dá na Revolução Europeia por ser o centro do capitalismo, ele chama isso de eurocêntrico, mas não tem problema. O livro tem vários tópicos muito interessantes. Veja o que é a passagem do Trotsky, o que é o trecho do Trotsky que ele diz que é um manifesto de uma política militarista de expansão da Revolução. Ok? Na página 438 é de onde ele tirou isso. O que acontece é o seguinte. Em 1919, a Rússia estava quase sendo derrotada na Guerra Civil. Moscou e Petrogrado estavam à beira de serem tomadas pelo Exército Branco. Petrogrado, inclusive, eles chegaram a entrar na cidade de Petrogrado. E a possibilidade de derrota nos 2 principais centros era iminente. Nesse contexto, na reunião do partido, diante da possibilidade de tomada pelo Exército Branco, praticamente dos 2 grandes centros da Rússia, o Trotsky propõe o seguinte: se nós formos derrotados, então nós temos que girar para a Ásia, nós não podemos simplesmente fugir e abandonar o poder, então temos que girar nossa intervenção para a Ásia, então fazer um giro asiático nesse contexto. E estava sim acontecendo um processo revolucionário na Índia. Ele fala, não podemos descartar a possibilidade, inclusive, de intervir militarmente nesse processo. Tanto é verdade, ele diz que não tinha uma revolução na Índia, que é aí que surge Mahatma Gandhi. O episódio também é mais ou menos conhecido. Gandhi chama um dia de greve geral, em 1919, e Gandhi era aquela figura pacifista, a gente sabe muito bem,
Essa greve geral, ela acontece de proporções enormes e toma uma característica violenta contra a dominação inglesa. Veja, quando se fala em intervenção militar na Índia, a Índia era uma colônia inglesa. Então se tratava de uma intervenção militar contra a Inglaterra. Okay? E os indianos estavam revoltados com a dominação inglesa, sobretudo nesse período, porque foram mandados centenas de milhares de soldados indianos para a Primeira Guerra Mundial. E após o findar da guerra, a Inglaterra ela cerceia mais ainda as liberdades ao povo indiano. Então a turma estava puta com a Inglaterra mesmo até o limite. Quando o Gandhi chama esse dia de greve geral, o negócio desencadeia, inclusive, um monte de processos violentos contra a Inglaterra. Nesse exato momento, lá na Rússia, a Rússia está quase perdendo a guerra civil nas duas mais importantes cidades, Moscou e Petrogrado. Okay? E o Trotsky fala, olha, se nós perdermos, nós temos que girar para a Ásia e não podemos descartar intervir nesse processo que está acontecendo na Índia. Simples assim. O Jones Manuel transforma esse episódio absolutamente particular numa saída possível, diante de uma situação possível, e qual que era a linha do Trotsky do ponto de vista da Revolução Internacional. E pior, o texto não deixa margem para ambiguidades. O texto aqui do Thomas Krauss, ok? Vou ler aqui para vocês. Nesse estágio, no verão de 1919, a contra-revolução armada tornou-se mais forte na Rússia. Denikin, que era um general branco, estava tramando seus planos para a ocupação de Moscou. Ele já estava à beira de Moscou. Okay? Os governos soviéticos, bálticos e finlandeses haviam sido derrotados e o terror branco estava disseminando. Essa situação gerou um documento politicamente inorgânico, mas ainda assim típico e hoje famoso, ou seja, teve vários desse tipo na época, de Trotsky, de 5 de agosto de 1919, que expressou um sentimento de improvisação política. Era uma improvisação evidente diante de uma situação emergencial. Refletindo as esperanças cada dia menores pelo futuro da Revolução Europeia. Claro, nós íamos perder a guerra provavelmente nas próximas semanas e tínhamos que tomar ação para as próximas semanas. Trotsky recomendou aos membros do Comitê Central reorientar a política soviética do Ocidente para o Oriente. E aí vem a citação que ele menciona. A arena de levantes nas proximidades pode ser a Ásia. Nós perdemos Riga, Vilna, e sob coação estamos arriscados de perder Odessa e Petrogrado. Todo o Ocidente russo. Nós retomamos Perm, Ekaterimburgo, Slavstot e por aí vai. Essas mudanças nas circunstâncias requerem uma mudança de direção. Justamente os territórios russos que estavam mais voltados para a Ásia foi onde o Exército Vermelho teve mais êxito. No período que está por vir, seria oportuna a preparação dos componentes para a reorientação asiática e preparar-se parcialmente para um ataque militar contra a Índia em apoio à Revolução Hindu que estava acontecendo. Ok? Aí depois o livro continua e não fala mais nesse tema. No entanto, com a derrota de Denikin e Kolchak, a questão mais uma vez passou a ser apresentada, vai dizer o Krauss, de forma eurocêntrica, porque ele entendia essa ênfase na Europa como eurocentrismo. Veja que esse trecho não dá margem para essa interpretação do Jones Manuel, em nenhum sentido. Não é possível interpretar isso aqui como sendo a política do Trotsky para a Revolução Internacional no geral, o militarismo vermelho, que inclusive nem aparece aqui esse termo. Veja, essa afirmação que ele faz, ela é claramente mal intencionada. Claramente mal intencionada. Para distorcer a atuação do Trotsky no período, dando ares de uma figura isenta, passar uma visão distorcida de qual era a posição real dos agentes, no caso do Trotsky, okay, que estavam diante da Revolução Russa e a possibilidade da sua expansão e a Revolução Europeia. Aliás, no que diz respeito à Revolução Europeia, a posição de Trotsky, nesse momento, era a mesma de Lenin. Os dois votaram juntos nos congressos. Eles tinham divergências táticas em vários casos, como, por exemplo, em Brest-Litovsk, que tiveram diferenças táticas de como encaminhar Brest-Litovsk. Tiveram diferenças com relação à Polônia, que Lenin defendia, deu a invasão da Polônia e Trotsky foi contrário, mas tiveram diferenças táticas. Bukharin, esse sim, ele vai falar agora, é que tinha a posição militarista. Que nessa época estava numa linha ultra-esquerdista, o Bukharin já defendia algo mais bizarro. O Bukharin defendia continuar um processo de guerra europeia e usar agora o exército vermelho russo não como um exército numa guerra interimperialista, mas como um exército de exportação da revolução. Então, onde a gente ganhar, a gente vai sovietizando, Europa dentro. Ele, inclusive, chegou a escrever, publicou no Jornal do Partido, que é totalmente aceitável perder a República Soviética em nome da Revolução Mundial.
Então, para ele é isso. A gente vai pegar o Exército Vermelho aqui e vai, Europa dentro, guerreando, exportando a revolução, pau, e se a gente perder, é isso. Porque nossa função é a revolução mundial. Lenin considerou as palavras de Bukharin monstruosas. E Lenin fez, bicho, a gente vai ter que ser... Observem que, pela explicação anterior que ele deu, a posição do Trotsky seria basicamente a mesma, com a única diferença de que a posição do Trotsky seria muito mais burra, porque é pegar o Exército Vermelho e ir para a Índia, do nada, sem nenhum motivo, né? Como a gente já viu aqui, que não tem absolutamente nada que ver. Aqui, um polo de reorganização do movimento revolucionário mundial, criando uma correlação de forças mais favoráveis, estimulando os processos de revolução nos outros países, só que enquanto isso a gente vai ter que administrar a Rússia, criar o socialismo aqui. E aí Lenin, a partir de 21, já fala abertamente do socialismo na Rússia. Tanto que, inclusive, as palavras de ordem e a perspectiva teórica do Estado e a revolução, do definhamento do Estado, do desaparecimento do Estado, depois Lenin abandona tudo isso. Ainda que... Desafio a mostrar qualquer lugar onde Lenin abandona as palavras de ordem de Estado e Revolução. Acontece que o definhamento do Estado não é algo que acontece na esfera nacional. Né? Evidentemente, enquanto uma revolução permanecer isolada, ela não só precisa do Estado, como ele tem que ter, no mínimo, uma força militar significativa, cercado do mundo capitalista. Né? A perspectiva do definhamento do Estado é na exata medida que o Estado perde esse seu caráter. Ok? Perde esse seu caráter que está relacionado ao domínio pela força de uma determinada classe. Então, não significa abandono nenhum. Lenin não escreveu Estado e Revolução dizendo que alguém vai fazer uma revolução em um país e que o Estado vai definhar naquele país e vai perder o seu caráter enquanto Estado. É que ele não faça uma autocrítica pregressa, é porque eu acho que nem precisava, porque eram funções diferentes. Mas Lenin fala abertamente de melhorar o nosso aparelho soviético, de aprender com os melhores métodos administrativos do funcionalismo público da Europa e dos Estados Unidos, de melhorar o trabalho político, de criar um aparelho do Estado verdadeiramente soviético e por aí vai. Óbvio. Só que a economia soviética, basicamente, ela era uma economia que se mantinha na sua base camponesa, produção mais ou menos artesanal, pequeno-burguesa, e que não tinha acontecido, por exemplo, a planificação da economia. A planificação da economia não aconteceu no imediato pós-revolução, porque também não dava, né? Guerra civil, etc, etc, etc. Justamente no momento que Lenin morre é que se desencadeia o debate sobre como realmente transitar para uma base econômica socialista, porque se compreendia o socialismo basicamente como um processo de economia planificada, onde você ia cada vez mais aumentando a produtividade do trabalho, produzindo mais bens e serviços essenciais à qualidade de vida do povo trabalhador. Nesse debate sobre planificar, como planificar a economia, como desenvolver o socialismo, como chegar a uma base econômica socialista, se destacam duas posições básicas. A posição do grupo liderado por Trotsky e Preobrazhensky, inclusive o Preobrazhensky até tinha mais importância teórica do que Trotsky, que defendia basicamente o seguinte: a gente precisa fazer um processo de industrialização rápida e acelerada, e para fazer esse processo de industrialização a gente vai ter que retirar excedente dos camponeses. Então a gente vai ter que criar uma estrutura macroeconômica em que, por exemplo, se pague um preço abaixo pelos produtos dos camponeses e eles paguem um preço maior pelos produtos manufaturados para transferir valor do campo para a cidade. Também usar os cereais produzidos pelos camponeses para exportação, para conseguir divisas, para comprar máquinas e equipamentos. E a partir daí, também transferindo mão de obra camponesa para as cidades para cada vez mais fornecer força de trabalho barato para a indústria para conseguir uma expansão do aparato estatal. O que o Preobrazhensky basicamente defendia, e que era meio brutal, inclusive, era uma acumulação primitiva socialista, esse é o termo que ele usava, em que os camponeses seriam quase que a colônia interna da Rússia. Veja como se trata aqui de uma pessoa que não é stalinista, não é um trotskista. Veja o que ele transforma a posição do Preobrazhensky. O Preobrazhensky, isso tem escrito, até peguei o livro aqui, tem em português, A Nova Econômica, também é traduzido como A Nova Economia,
Mas se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão achar aí no mínimo uma dezena de artigos escritos em português para tratar desse tema, um debate também bastante conhecido. Veja como era brutal, né, o que o Probadinsky propunha, colonizar os camponeses. A conclusão do Probadinsky, falando aqui em termos bastante sucintos, era muito simples. Após a Revolução Russa e a expropriação da indústria, a Rússia tinha, por um lado, uma economia coletivizada, estatal, industrial, e a produção agrária, na sua enorme maioria, era privada, feita por camponeses de distintos níveis, desde o pequeno camponês, que quase só subsistia e trocava muito pouco, até grandes camponeses, que tinham produções bastante amplas. Então, de um lado, a economia privada, de outro lado, a economia coletivizada. E essas economias, evidentemente, elas realizavam trocas entre si. O Probadinsky prevê um modelo que ele fala, essa contradição ela não pode durar para sempre, nós temos que prever uma maneira de superar isso ao longo do tempo. E o Probadinsky fala, para promover uma industrialização e desenvolvimento técnico da Rússia, inclusive na agricultura, de maneira a produção coletiva no campo ser mais atraente do que a produção camponesa, você vai ter que ter, nessa relação de troca entre o setor privado e o setor coletivizado na Rússia, você vai ter que ter um saldo para o setor coletivizado. Isso significa o quê? Taxar os camponeses, sobretudo aqueles de maiores propriedades, de maior produção. Probadinsky, no seu livro, ele faz inclusive uma tabela. Os camponeses, aqueles que tinham dificuldade para sobreviver, não pagariam quase nada. Enquanto o campesinato mais abastado, uma taxação maior. Algo muito parecido, por exemplo, no Brasil, quando se propõe taxação das grandes fortunas e tudo mais. E tinham camponeses com propriedades muito significativas na Rússia, ficava conhecido como os kulaks. Então ele fala, essa relação de troca entre os dois lados, ela tem que pender para o lado coletivo, e esse excedente que a gente conseguir acumular nessa relação de troca entre uma economia privada e outra que não é, ela tem que ser utilizada como uma acumulação de base para poder promover o desenvolvimento industrial, técnico da Rússia, inclusive no campo. Coisa curiosa, inclusive que o Probadinsky insiste o livro inteiro, é que a adesão dos camponeses à economia coletivizada, à agricultura coletivizada, em troca da pequena propriedade, tinha que ser voluntária, jamais forçada. Logo, esse excedente tinha que ser usado para fazer, que se ele aderisse à economia coletiva no campo, seria mais vantajoso para ele do que com sua pequena propriedade. É isso que ele chama de brutal. E o Probadinsky chamava de acumulação socialista primitiva, porque ele fala, isso aqui não é acumulação capitalista, porque não é a relação capital que está regendo, mas é uma acumulação de excedentes a partir de uma troca entre um setor coletivizado e outro privado. Esse excedente que sobra tem que ser investido, tendo em vista essa finalidade. Ele chama da colonização dos camponeses russos. Ok? E curioso que o que Stalin fez depois é que a palavra de ordem, não me lembro se ele vai falar logo em seguida, de Bukharin, era o contrário. Assim, fazer os camponeses se desenvolverem era desenvolver o socialismo. A palavra de ordem passou a ser camponeses enriquecei-vos. Okay? Chegou a uma contradição tal, quando os camponeses mais abastados, os kulaks, chegaram a ser uma força econômica e política, consequentemente e tal, que Stalin definiu simplesmente exterminar fisicamente todo mundo. Né? E brutal é a proposta do Probadinsky de adesão voluntária. Curioso, a primeira publicação do Probadinsky sobre esse tema, ele chegou a usar o termo da exploração do proletariado sobre o campesinato, apenas no sentido de dizer que, na relação de troca entre os dois, essa relação teria que ter um excedente que migraria para a economia coletivizada. Como o Bukharin fez um alarde com esse termo, ele depois na republicação falou, olha, o sentido que eu estou dizendo é claro, então vou mudar essa palavra exploração, mas manter o mesmo conteúdo que já está desde a primeira formulação. O livro está em português, se vocês quiserem conferir por conta própria, tem vários artigos na internet, eu não vou nem sugerir em particular. A discussão ela é tão consolidada, digitem aí acumulação socialista primitiva, Probadinsky no Google, e pegue o artigo da sua escolha e julgue com a caracterização que ele está fazendo aí. Veja, ele está claramente construindo um discurso no sentido de passar uma imagem, ok? Inclusive não condiz com a realidade, mas passar uma certa imagem de qual seria a posição do Trotsky e do grupo dos trotskistas que lutavam contra Stalin na Rússia, e passar uma outra imagem em relação a Stalin. Então é um objetivo claro, só que o vídeo não é apresentado claramente assim, ok? Se você pegar no nosso canal, a gente fala que nós vamos destruir Stalin porque achamos que é isso que tem que ser feito, é isso que condiz com a realidade. Quem está nos escutando pode concordar ou não, só que sabe que a minha posição é essa. Eu não estou fingindo que eu estou neutro na disputa, ok? Vamos lá.
nesses termos do debate. O Bukharin já defendia que, e aí, isso é importante, a tese do socialismo num só país é muito mais do Bukharin do que do Stalin. Porque até 1928, o grande teórico do partido era o Nikolai Bukharin. Inclusive, isso está muito bem retratado no livro do Stephen Cohen, Bukharin, uma biografia política, publicada no Brasil pela País e Terra. O Bukharin defendia, basicamente, com o apoio do Stalin, que a Rússia é um país grande, com uma população gigantesca, abundante em recursos naturais, rico em petróleo, ferro, minérios, etc, 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 com um povo heróico que conseguiu 3 revoluções, conseguiu vencer uma guerra civil, etc, e é plenamente capaz de construir o socialismo com suas próprias forças internas. Isso aí se chama pan-eslavismo. Nenhum deles, nem Bukharin, nem Stalin, colocou em questão que era possível, por exemplo, construir o comunismo em um só país. Isso nunca foi posto no debate. Nem nenhum deles negou que esse socialismo em um só país teria problemas e distorções por causa do cerco imperialista. Por isso que eu digo que esse debate é mal feito. Porque, tipo assim, se colocam coisas que não estavam no debate. A posição do Bukharin e do Stalin ganhou, e aí isso é muito importante. Ganhou, não? Observem que ele não apresentou a posição do Bukharin e do Stalin no debate com relação ao campesinato, ok? Ele fala de qual seria a posição dos trotskistas, por assim dizer, a tese do Preobrazhensky, como sendo algo brutal, a colonização dos camponeses. Quando ele vai falar da posição do Bukharin, que era o enriquecimento do campesinato, como uma proposta de efetivação do socialismo no seu país, ok? Ele muda para o tema de que foi Bukharin que fez a primeira formulação do socialismo no seu país, e etc. E depois ele volta e diz que a posição do Bukharin ganhou, sem explicar qual era a posição do Bukharin. Por causa de manipulação burocrática, ganhou porque inclusive teve ampla adesão do partido e ampla adesão internacional. Gramsci ficou do lado da posição do Stalin e do Bukharin. Mariátegui ficou do lado da posição do Stalin e do Bukharin. Grandes lideranças internacionais do movimento comunista ficaram. Por quê? Porque consideraram que era da dimensão de realismo político a coisa que a Rússia poderia fazer naquele momento histórico em que a Revolução Mundial não estava na ordem do dia. Observe, do que exatamente que ele está falando, porque antes ele estava falando da política em relação aos camponeses russos, agora me parece que ele já está falando do socialismo em um só país. Foi uma disputa tão democrática, esse livro, salvo engano, tem digitalizado em espanhol. Comunistas contra Stalin, Massacre de uma Geração, já apresentei ele em outros casos, do Pierre Brouet. Okay? A vantagem dele é que ele se baseia na documentação recente, okay? Na documentação divulgada aí após 1990. E vocês vão ver o que foi o congresso do partido em 1924. As coisas que aconteceram chocaram de tal forma os militantes mais antigos, em 24. E não só aqueles ligados ao movimento trotskista. Tamanho foi o nível de comando e burocratização da disputa, que teve militante que chegou a se suicidar, grupos de militantes chegaram a suicidar, tamanha perplexidade diante do que eles estavam vendo com seus próprios olhos e que não tinha nada a ver com a transição histórica do partido. Nenhuma dessas disputas foram democráticas. Mas vocês podem consultar, mesmo se não precisar recorrer à bibliografia mais recente, várias obras, qualquer obra de história geral a respeito desse tema, de história da Rússia, da Revolução Russa, onde vai ter a descrição desse processo. Tem a História da Internacional Comunista do Pierre Brouet, pode pegar também os livros do Carr, tem a descrição minuciosa, nem vou entrar nisso, de como essas batalhas foram burocraticamente vencidas. E detalhe, a posição de Gramsci nessa discussão ela é ambígua, na verdade. Existem teses diferentes a respeito de qual teria sido realmente a posição de Gramsci. Tem algumas notas que ele chega a divulgar, ele foi preso logo em 24, mas há quem diga que ele estava querendo apoio de Stalin, porque ele estava preso da União Soviética. Enfim, é uma posição ambígua, porque contradiz com coisas que ele teria dito logo antes. E a enorme maioria da Internacional Comunista, se você pegar os primeiros congressos da Internacional Comunista, já haviam sido expulsos dos seus respectivos cargos, ok? Já o processo de reciclagem, tanto do Partido Bolchevique quanto dos outros partidos, já estava acontecendo. Então, os dirigentes que se seguiram, sim, todos apoiaram Stalin, porque foi porque apoiaram Stalin que prosseguiram.
ok? Por exemplo, na Itália, Angelo Tasca não está aí, mas está o Togliatti, que virou a correia de transmissão de Stalin na Itália durante décadas. Mas sigamos. Após derrota do grupo do Trotsky no 15º Congresso do Partido, que foi em 1927, é que o debate foi tomando áreas cada vez mais caricaturais de ambas as partes. E aí ambas as partes, evidentemente, com proporções de máquinas políticas diferentes, né? O Stalin e o Bukharin controlavam a máquina maior porque ficaram com o Estado, com o partido. O Trotsky tinha uma máquina muito menor. Não, absolutamente falso. O Trotsky não ficou com máquina nenhuma após 27. Só para vocês terem uma ideia, a última manifestação pública da oposição de esquerda na Rússia foi em 27. Foi a última vez. E foi no enterro. Okay? Foi no velório. Porque Adolf Joffe, que era uma figura importante da Revolução Russa, que fazia parte da oposição de esquerda, ele se suicidou em 27, porque ele estava com graves problemas de saúde. Na Rússia não tinha condição de atendê-lo, ele tinha que viajar para a Alemanha e, sendo ele um opositor, barraram a viagem dele para se tratar. E ele acabou se suicidando. Tem até uma carta famosa que ele escreveu. O enterro dele foi a última manifestação pública, veja, foi a última vez que as pessoas puderam sair na rua para fazer uma manifestação. Foi um velório. De 27 para frente foi proibido e nunca mais teve sequer uma manifestação pública da oposição de esquerda, ok? Veja aí a diferença de aparato, para vocês verem o tamanho do aparato. E aí a oposição começa a se organizar clandestinamente, porque era o único modo que era possível. 28, Trotsky é mandado para o Uzbequistão, expulso da Rússia, depois para fora da Rússia. E quem não se retratou foi preso no período subsequente, ok? Evidentemente. Só que houve uma caricatura de ambas as partes nesse debate. O que veio pra gente foi basicamente a caricatura, que é: stalinistas falam, não, mas Trotsky era contra construir o socialismo, ele defendia entregar a Rússia de volta ao czar. Evidentemente que Trotsky nunca falou isso, né? Ah, mas Stalin era... Vejam que, após ele ter construído toda a figura do Trotsky baseada em coisas absolutamente falsas, como a ideia do militarismo vermelho, ir para a Índia, a ideia do que seria política para os camponeses, do qual ele não quis nem anunciar qual era a política do Bukharin, aí ele chega no meio e faz esse comentário para parecer ser uma pessoa que está imparcialmente abordando o tema. Que não é um stalinista, não é um anti-trotskista, ok? Aí ele pega aqueles aspectos da caricatura do que seria a posição do Trotsky para dizer, não era isso que o Trotsky estava falando. Era contra a Revolução Mundial, então ele defendeu o socialismo em só um país e a União Soviética abandonou o internacionalismo. Evidentemente que isso também nunca aconteceu. Sugestão, não vou entrar muito em detalhes no tema, leiam um livro do Trotsky. Esse aqui foi publicado pela Sunderman, tem outras edições. Stalin, o grande organizador de derrotas, a Terceira Internacional depois de Lenin, que na verdade são dois textos que estão aqui. Vocês vão ver que a crítica do Trotsky a Stalin, ela nunca teve focada nesses elementos que ele colocou, nessa caricatura que ele colocou, e sim na intervenção que a União Soviética fazia no domínio dos partidos comunistas que atuavam nos outros países, que priorizavam não a revolução naqueles países, mas usava os partidos comunistas até para travancar a revolução se aquilo beneficiasse a União Soviética em suas relações internacionais. Foi assim na China, com Kuomintang, que apoiou o Partido Nacionalista Chinês, que logo em seguida destrói fisicamente o Partido Comunista, toma o poder com o apoio do Partido Comunista e depois extermina fisicamente, porque Stalin não queria problemas com a China, para manter o socialismo no seu país da União Soviética. Foi assim, como eu já disse no outro vídeo que está aí, nos vários processos da Revolução Espanhola, Frente Popular Francesa, com os nazistas em 39, Grécia e Itália após a Revolução de 1945, são esses aspectos que são criticados numa perspectiva internacionalista. É o fato de que, como uma revolução em um outro país provocaria um turbilhão novamente, e nesse sentido aumentaria o grau de ameaças para a União Soviética, então ela age como agente contra-revolucionário, como agente que quer evitar que a Revolução Espanhola se transforme em Revolução Socialista. Então vamos fazer com que o Partido Comunista apoie os republicanos. Percebe? Então é esse o debate que está em todas as críticas. Tanto que o texto que Trotsky escreve sobre esse tema, por excelência, é um texto de crítica à linha política da Terceira Internacional. Ok? Nunca foi essa caricatura que ele colocou.
Há uma caricatura de ambas as partes, em que ambas as partes pegam um lado mais débil da posição de um do outro. Trotsky destacava muito que o destino da Rússia ia ser decidido no âmbito geopolítico mundial, com a Revolução Mundial, e isso seus inimigos pegavam e diziam assim: tá vendo? Ele não confia que o povo russo consegue construir o socialismo, ele é derrotista, ele está defendendo continuar a guerra, o povo russo não aguenta mais a guerra, o povo russo quer paz, quer trabalho, comida, casa, construir o socialismo, melhorar suas condições de vida. Mas o grupo de Trotsky pegava as posições de Stalin, Bukharin e companhia, a majoritária do partido dizia assim: tá vendo? Eles abandonaram a Revolução Mundial, porque Marx e Engels diziam que a revolução era a nível mundial, e eles são nacionalistas, eles não são internacionalistas. Então houve uma caricatura muito grosseira de ambas as partes. Tem até um documento que eu coloquei na bibliografia, que é carta a... Tu lembra o nome, Ivanov? Carta ao Ivanov, que é um documento que é muito interessante, que mostra, o militante de base do Partido Comunista da União Soviética é acusado de ser trotskista, que na União Soviética dos anos 30 era um crime passível de punição, prisão e até fuzilamento, processo de repressão do Estado Soviético. Pois é. E aí o Ivanov, ele escreve uma carta para o Stalin e fala assim: camarada, olha, eu fui acusado de ser trotskista porque eu defendi que na União Soviética nós construímos as bases econômicas fundamentais do socialismo a partir da planificação da economia, da coletivização da agricultura e da industrialização, mas o socialismo soviético ainda não está livre da contra-revolução, nem pode transitar para o comunismo, porque nós estamos cercados por países imperialistas. Enquanto nós estivermos cercados, o socialismo pode sofrer a contra-revolução a partir de uma guerra imperialista, de uma invasão, e a gente não vai conseguir transitar para o comunismo. E aí, na visão do Ivanov, a sorte final do socialismo soviético, embora já construído suas bases fundamentais na União Soviética, se decide na Revolução Mundial. Acusaram um cara de trotskista. Ele manda a carta para o Stalin, e o Stalin diz assim: não, isso está equivocado e você está correto. É isso mesmo. Stalin diz: a gente construiu as bases fundamentais do socialismo na União Soviética, derrotou a nossa burguesia, planificou a economia, coletivizou a agricultura, mas enquanto estivermos cercados por potências imperialistas, nós estamos ameaçados de invasão militar, e o socialismo pode sim sofrer uma contra-revolução, inclusive com apoio das potências imperialistas à contra-revolução internamente, e a gente nunca vai conseguir transitar para o comunismo enquanto estiver cercado militarmente. Porque, dentre outras coisas, a gente vai precisar, por exemplo, de uma marinha, de um exército poderoso para se defender. É o caso, por exemplo, dando um exemplo bem rápido, da Coreia do Norte, que enquanto tiver imperialismo vai precisar de bomba atômica. Enfim, deixa a Coreia do Norte para lá, o país em transição para a Idade Média, mas só para você ver que o trotskismo faz não é essa caricatura que ele coloca, pelo menos as principais figuras, individualmente, tudo pode acontecer. Por exemplo, eu tenho um artigo sobre esse tema, que eu estou falando de Estevan Mesaros, já bastante antigo, já tem alguns anos que eu publiquei, muito antes dessa querela toda. Eu começo exatamente esclarecendo o que é a teoria do socialismo no seu país, para Bukharin e Stalin, e cito essa carta que ele está mencionando. Vou colocar também na descrição o artigo para quem tiver curiosidade. Deixando claro, Estevan Mesaros é um autor que eu respeito, mas eu procuro mostrar nesse artigo que a sua análise que ele faz no Para Além do Capital, ela está sim baseada numa pressuposição da teoria do socialismo no seu país e corretamente compreendida, ok? Ele nega isso, quero deixar bastante claro, mas aí fica essa sugestão. E aquela carta que eu mencionei aqui no começo, aquela carta de 59, onde Marx diz que a Revolução Europeia, a tarefa colocada é que ela seria imediatamente socialista, mas se ela não correria o risco de ser sufocada por aqueles países onde o movimento do capitalismo ainda era ascendente, essa carta é citada por Mesaros no início do Para Além do Capital, e depois ele cita mais umas 2 vezes ao longo do livro, para quem quiser encontrar aí a referência. É um raciocínio, inclusive, que me parece muito simples e evidente, e que eu acho difícil se discordar, inclusive. É isso. O próprio Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ele dizia que o proletariado de cada país tem que se haver primeiro com sua burguesia. Então a revolução é um processo que tem sempre um patos, uma inspiração internacionalista, mas se dá a nível nacional.
se dá a nível nacional. Observe que apesar dele falar das caricaturas que são feitas de parte a parte e tudo mais, em nenhum momento ele explicou o que seria um internacionalismo que se contraporia à teoria do socialismo no seu país, ou o que seria a teoria da revolução permanente, que teria uma falsa ou verdadeira oposição à teoria do socialismo no seu país. E ao não explicar, ele acaba com essas falas, como essa agora, a construir a ideia de que, por exemplo, quem é adepto do internacionalismo e da teoria do socialismo no seu país, de fato, estaria negando que uma revolução começa na esfera nacional, que se toma o poder na esfera nacional. Nada disso tem nada a ver com o debate. Mas ele, ao se contrapor a isso, sem explicar o que é a teoria que ele está combatendo, ele passa a ideia de que a teoria que ele combate, no caso a revolução permanente, que ele não anuncia, mas é o que ele procura fazer, é essa. Então, por exemplo, o que ele está falando agora? Quem negou que uma revolução começa na esfera nacional, que se toma o poder na esfera nacional? Quem foi? Quem foi o autor que disse alguma vez que para se tomar o poder tem que ter a revolução? Então, é uma coisa louca, né? Então, para se tomar o poder, tem que antes ter que se tomar do poder em outros lugares. Logicamente, não faz sentido. Então, tudo isso que ele está afirmando, como se ele estivesse contrapondo uma teoria da revolução permanente ou uma visão que seria ingenuamente internacionalista das origens do marxismo, ele está reafirmando a caricatura que ele disse negar. Você toma o poder de ser transição socialista, só que a forma, o ritmo de construção do socialismo se decide também pela dimensão geopolítica. Se você estiver numa situação favorável, é mais fácil construir o socialismo. Se você estiver num período contra-revolucionário, que é o período que a gente vive, cenário louco. Então, a polêmica do socialismo no seu país é isso, não significa negar o internacionalismo. Agora, é evidente que, em vários momentos, a União Soviética, dirigida por Stalin, privilegiou muito mais a política externa da União Soviética do que elementos do internacionalismo proletário. Agora, isso é um problema que não se trata de traição ou qualquer outra coisa. Isso é um problema que a gente tem que pensar, porque ao contrário do que se pensa até hoje, vários pensadores do marxismo, no pós-revolução não desaparece Estado, não desaparece nação, não desaparece nacionalidade, não desaparece questão nacional. Pronto. Existe uma questão nacional para Cuba hoje. Novamente, o que ele chama de questão nacional? Já elenquei antes os vários sentidos em que esse termo pode ser entendido e que todos eles, exceto o aspecto mais reacionário que esse termo pode ser entendido, já estavam presentes intensamente no século XIX, particularmente nas revoluções de 48 e 49. Mas prossigamos. Cuba, por exemplo, eu tenho certeza que o Estado cubano, o povo revolucionário de Cuba, gostaria muito bem de pegar suas armas e ajudar os povos oprimidos do mundo. Só que Fidel morreu. Intencionalismo não tem necessariamente o que ver com pegar as suas armas e ajudar os povos oprimidos do mundo. Mas certamente é uma negação cabal do internacionalismo entendido no sentido concreto, como eu indico naquele outro vídeo, quando você barra processos de revolução em outros países conscientemente ou contribui para barrar para garantir a sobrevivência da sua própria revolução. Porque o internacionalismo diz, é a sua revolução que vai acabar terminando se as outras não vingarem. Percebam onde é que está o debate. Atento, uma vez mais, ele não explicou, o título do vídeo é Uma Falsa Polêmica, Socialismo no seu país, Revolução Permanente. Ele não explicou o que é Revolução Permanente. Ok? Para poder fazer a contraposição. Em nenhum momento ele fala o que é. E eu desconfio, por comentários como esse, que ele realmente não faz a menor ideia. Só que os dirigentes de Cuba não podem fazer isso, porque fazer isso significa, por exemplo, se colocar vulnerável a uma invasão militar imperialista. Simples e objetiva. Qualquer revolução socialista vai estar vulnerável a uma invasão militar imperialista. Isso não significa que você vai provocá-la gratuitamente. A própria Cuba com a Baía dos Porcos que o diga, mas a questão aí não é essa. Não é Cuba declarar guerra contra o mundo, como anunciei em outro vídeo. Mas é Fidel Castro não fazer, por exemplo, o que ele fez com a Nicarágua, que ele apoiou a Revolução Sandinista, mas deu o conselho para os sandinistas. Não façam na Nicarágua o que eu fiz em Cuba, ou seja, não exproprie as suas burguesias, as suas classes nacionais. Esse foi o conselho de Fidel Castro. Por quê? Porque se eles fizeram um processo como a gente fez em Cuba, né, e essa coisa se dissemina pela América Central,
aí o negócio ou vai ou racha, é melhor ficar onde está. Entende qual é a mentalidade do socialismo no seu país? O problema então não é esse. É Fidel não fazer, por exemplo, como ele fez em 68, que ele apoia a invasão dos tanques soviéticos na Primavera de Praga, no processo que teve, reivindicando a Rússia soviética, mas defendendo a democratização e a participação efetiva dos trabalhadores na Rússia soviética, que é reprimida pelos tanques da União Soviética que são enviados à Tchecoslováquia, e Fidel apoia, porque senão ele podia ter problemas na relação dele com a Rússia. É isso o tema, né? Não é Fidel falar, estou falando para os cubanos pegarem armas e sair viajando pelo mundo. O que é isso? Então, na Revolução, na construção do socialismo, ainda existe uma questão nacional a ser resolvida. E que não é simples. Que questão nacional? Do atraso industrial do país, da permanência de formas sociais pré-capitalistas no país, da independência nacional, ok? Da unificação de um determinado país. Que questão nacional em particular? Em que sentido se conflita com o internacionalismo? O fato de você defender que um país tem o direito a ter um Estado independente e eles têm o direito a exercer livremente a sua língua, a sua cultura e etc., contrapõe uma revolução internacional da classe trabalhadora? Ou não seria muito mais o contrário? E que, inclusive, até hoje, muito pouco se avançou na reflexão sobre isso. Se preferiu muito mais, e aí Fidel nisso é genial. Fidel ele coloca que o fim da União Soviética e do campo socialista está diretamente ligado à subestimação da questão nacional. E que a questão nacional foi fundamental para a derrubada da União Soviética. E aí, quando você pensa que o fim da União Soviética começou com os países do leste europeu, do Báltico, Letônia, por aí vai, são países que historicamente tinham uma identidade nacional espizinhada e que, com a política do Leonid Brezhnev de soberania limitada, passou a cada vez mais reduzir a autonomia nacional desses povos, isso fomentou a rebeldia contra a União Soviética. Você percebe o acerto da análise do Fidel. A centralidade da questão nacional na Revolução e na construção do socialismo. Genial, Fidel. Simplesmente uma centena de historiadores falam isso, porque foi óbvio. Né? A União Soviética não apenas não conseguiu apoio das outras nacionalidades que faziam parte da União Soviética, como elas foram uma das principais a virarem as suas armas para o governo soviético. Inúmeros historiadores falam isso. Só para citar um exemplo, Marc Ferraud, que abordou muito esse tema, tem um livro só sobre a queda da União Soviética, e destaca isso. Isso foi falado por todos os lados. E detalhe, esse processo não começa com Brezhnev, né? Ele é muito mais antigo. A última batalha de Lenin contra Stalin. As pessoas acham que Lenin ameaçou romper suas relações com Stalin pouco antes de sofrer o último ataque, que levou à morte um ano depois, que ele ficou praticamente inativo, em função unicamente de uma briga que Stalin teve com a esposa do Lenin. Não. Uma das questões centrais era a questão nacional, pelo processo de russificação da Geórgia, conduzido por um dos principais parceiros do Stalin, do Partido Bolchevique. E essa foi uma das últimas batalhas do Lenin. Lenin queria que, eu nunca sei falar o nome da figura, Ordzhonikidze, sei lá, eu se fala assim, escreve meio estranho mesmo, que era um parceiro do Stalin, que iniciou um processo de russificação na Geórgia e que chegou a agredir fisicamente vários membros do partido que se opuseram a isso. Lenin queria a expulsão dele do partido. E poucos depois, Lenin mandou uma carta ameaçando romper as relações pessoais com Stalin e ele sofre o último ataque pouco depois. Foi a última batalha. O processo de russificação é algo que está em curso desde os anos 20, no interior da Rússia, sob Stalin. Não foi uma criação do Brezhnev, ainda que tenha tido os contornos nas décadas que se seguiram. Mas é isso, o vídeo acabou. Então espero ter deixado claro que ele tem uma posição muito bem definida, que o vídeo ele tem uma clara construção no sentido de desconstruir o que é a posição defendida pelos trotskistas. Ele não explica o que é revolução permanente em nenhum lugar. Ele não explica o que é internacionalismo em nenhum lugar, ele só explica o que é o socialismo no seu país. Embora ele diga da caricatura, do que tem absoluta razão, que é feita do internacionalismo e da revolução permanente, ele, quando vai comentar afirmativamente, defendendo as posições da União Soviética, ele utiliza essa mesma caricatura, porque ele não explicou o que é internacionalismo, em que ela se diferencia do socialismo no seu país. Ele dá a entender que é você pegar em arma, né, um militarismo e sair por aí atacando todo mundo. Distorce de maneira contundente, como os exemplos que a gente viu no vídeo,
o caso de que Trotsky defendeu o militarismo vermelho para a expansão da Revolução, de que Probodinsky defendeu a colonização, é o termo que é utilizado, né? A colonização dos camponeses russos, e por aí vai. Então você pode ver, para além dos erros que estão presentes quase que a cada frase, o que me interessa realmente nesse vídeo, o que eu espero ter mostrado nesse vídeo, é como ele caminha claramente numa tomada de posição muito clara em favor de uma posição política do socialismo em seu país. Todos os argumentos vão nesse sentido. E o outro lado da moeda, ele sequer explica o que é. E tenta criar uma visão negativa dos personagens envolvidos através da distorção dos eventos que a gente viu nesse vídeo. E claro, tudo isso baseado numa simplificação histórica muito grande, que Marx teria visto a Revolução com palco europeu, que a tal da questão nacional que nunca explica que ele está se referindo surgiu depois, etc. Então esse é o reaction, deve ter ficado longo, eu nem vi aqui o tamanho do vídeo, mas eu não quis truncar o vídeo para não sofrer, para não ter comentários depois de que eu teria retirado partes que de repente comprometeria a minha argumentação. Eu espero que, pelos comentários que foram feitos aí ao curso do vídeo, tenha ficado plenamente justificado a razão de ser disso aqui, ok? Vou fazer outros vídeos de reagindo, talvez até o próximo. Estou pensando em pegando um tema paralelo aí, fazer um do Olavo de Carvalho, do qual já tivemos aí uma disputa recente, mas para ficar mais claro alguns pressupostos que são usados em teorias conspiratórias, inclusive usadas pelo stalinismo, ok? Como, por exemplo, a negação do que foi o genocídio que o próprio Stalin fez, com 1 milhão de documentação, 1 milhão de bibliografia a respeito, isso não aconteceu, isso é invenção do imperialismo. Então, discutir um método para análise de eventos históricos a partir desse reaction ao Olavo de Carvalho, ok? No mais, é isso. Quem gostou, dá o like. Sei que é vídeo de polêmica, reagindo é vídeo de polêmica. Também quem não gostou, não concorda, escreve embaixo, comenta. Na medida do possível, eu vou responder. Compartilhe o vídeo, siga o canal, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos e nos apoie aí nessa nova empreitada de divulgação da obra de Marx e da tradição marxista. Um grande abraço, até o próximo.